A EPAGRE de Santa Catarina está com um programa de combate à proliferação de um bichinho inconveniente que incomoda e que ainda por cima pode transmitir doenças. Eu estou falando do borrachudo, né? Que além daquele barulhinho chato, ameaça a saúde das pessoas. E para acabar com ele, só com ações coletivas. A Márcia Gomes é coordenadora do programa de capital humano da EPAGRE catarinense e vai contar essa história para a gente. Márcia, seja muito bem-vinda, viu? Obrigado por aceitar falar com a gente sobre esse bichinho chato, né? Inconveniente e que transmite doença mesmo, né? Sim, boa tarde. Sim, é um bichinho que incomoda bastante, né? Não só na questão de trabalho, na questão de educação, em escola, né? É um bichinho que incomoda muito e também pode fazer, sim, irritar doença para a vida das pessoas. Então, comece explicando para a gente que tipo de doença que ele transmite, hein? Aqui no sul do país, a gente não tem, ele tem uma variedade que não nos transmite doenças, mas no norte do país, em alguns países, ele transmite ai, oncencroscose. É aquele bichinho que dá na corrente sanguínea que pode chegar até o olho? Isso, Pode causar, inclusive, isso. cegueira? Ele causa cegueiras. Ele é também chamado de cegueira dos rios, né? E por que ela é chamada de cegueira dos rios? Qual a relação entre o rio e o borrachudo? É, o borrachudo ele se prolifera nas águas, né? Então ele precisa de água corrente, né? Principalmente de águas rasas, mas de corredeira para poder se reproduzir. Então, próximos a cachoeiras, a riachos, enfim, ele acaba se reproduzindo. Por isso que ele é um inferno para pescador, né? Sim, por isso, por isso que a gente coloca, né, que as ações têm que ser coletivas. Por quê? Porque ele se alimenta, as larvas do borrachudo, ele se alimenta de matéria orgânica, né? Então, se houver um desequilíbrio, né, ausência de predadores como peixes, essa a própria fauna que vive nas árvores, não tiver material, acaba facilitando a proliferação. A gente diz que quando a população de borrachudo está aumentada demais, é porque realmente o ambiente ecológico está em desequilíbrio, né? Então tem que procurar os pontos, quais são os pontos que estão sendo favoráveis para a proliferação dele, né? E atacar aí. Então é uma ação coletiva da comunidade de limpeza dos rios, né? De buscar o destino correto do dejeto, tanto de animais como de seres humanos, para que realmente haja o controle, né, dessa espécie que incomoda tanto. E aí, recompor a mata ciliar de rios e de riachos é importante? É importante porque ela acaba gerando um sombreamento dos rios, né? E o borrachudo ele precisa de iluminação também, para que suas larvas consigam se desenvolver. Então, a proteção da mata ciliar é bastante importante. Até por conta de ter essa, né, pássaros também acabam se alimentando das larvas de borrachudo. Essas ações seriam ações mecânicas, que a gente chama, né? Questão do destino adequado dos lixos, dos dejetos, né? A importância da limpeza desses rios, a importância de fazer a limpeza também, escovação de pedras, se tiver barragem, limpeza. É onde a larva do borrachudo ela acaba se fixando para se desenvolver, né? O borrachudo ele tem uma vida é, de mais ou menos 45 dias. Metade dela ele vive dentro da água, que é a fase de larva e de pupa, né? E na fase de larva, então, ela se alimenta de matéria orgânica. Então, controlando o nível de matéria orgânica, controlando esse ambiente, a gente já consegue ter um controle bastante eficaz desse bichinho.
Além disso, a gente ainda coloca que tenha o controle biológico, né, através de algumas bactérias que também ajudam no controle das larvas, né, que também pode ser usado. Mas uma ação sozinha ela não é eficaz, porque é o BTI que a gente chama, né, que também pode ser aplicado. Ele traz um controle bom, mas se não tiver a ação mecânica, ele acaba sendo só um paliativo, né? Vai resolver naquele momento, mas logo vai voltar. Então a gente precisa realmente de uma ação mais eficaz de toda a comunidade. Ou seja, não adianta apenas uma propriedade fazer a limpeza e o controle da situação e da quantidade de matéria orgânica naquele rio. É preciso que as propriedades rurais, aquelas mesmo de pequeno porte, da direita e da esquerda, façam a mesma coisa, é isso? Sim, porque não resolve, né? O borrachudo, ele tem um voo ali de mais ou menos 1 quilômetro. Então, não adianta limpar só a minha propriedade. Preciso realmente de uma conscientização da comunidade, né? E precisa ter né, fazer um mutirão de limpeza de rio. É uma oportunidade até das comunidades, né, estarem trabalhando pelo bem comum. É um ponto de interação, né? Aí você falou que a metade da vida do borrachudo ele passa dentro da água, que é a fase de desenvolvimento dele. É importante investir no repovoamento de rios e lagos para que os peixes comam essa lava ou não adiantaria nada? Sim, é importante a gente fazer o repovoamento dos rios, né, que os peixes são casos também no controle, e também evitar de lavar maquinários, equipamentos com uso de agrotóxicos dentro dos rios, né, ou de alguma forma que isso chegue nos rios, porque isso também elimina os predadores naturais do borrachudo. Então a gente pode ver que é uma ação realmente bem ampla, né, para que a gente consiga o controle. Mas isso é uma ação possível. Com a ajuda de todos é uma ação possível. Muito bem, o bichinho é muito pequenininho, mas só muita gente consegue dar conta dele, né? Sim, sim. Muito bem, gente, essa foi minha conversa com a Márcia Gomes, coordenadora do programa Capital Humano e Social da EPAGRE de Santa Catarina. Márcia, quero muito agradecer pela entrevista, muito obrigado pelas informações. Tendo novidades, chama a gente aqui, tá bom? Obrigada também.